Força Iscaveiro, aqui em toda parte eu te amo, aqui eu quero dar a volta ao mundo, quero passar contigo todo. Olá a todos, o meu nome é João. E o meu nome é Fábio. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Iscaenses. Nesta temporada, Iscaenses pelo Mundo, entrevistamos antigos alunos do ISCA de Aveiro que emigraram e sabemos um pouco mais sobre eles e os países onde vivem. Hoje conversamos com Vítor Martins, diretor de Marketing Internacional e diretor académico de mestrado. Entrou em 98-99 em Contabilidade no ISCA e depois novamente em 2006-2007 em Marketing no ISCA, onde se licenciou e é natural de São Pedro do Sul. Olá Vítor e bem-vindo ao Iscaenses pelo Mundo. Olá João, olá Fábio e obrigado pelo vosso simpaticíssimo convite. Obrigado nós por aceitares também este convite e por esta bela conversa. Questão inicial para abrirmos esta conversa. Ramona ou Convívio? Eu diria Ramona. Ramona, e vocês poderão perguntar, então, mas Ramona porquê? Ramona porque, apesar de ter frequentado se calhar mais vezes o Convívio, mais tarde tive a oportunidade de lidar com os proprietários do Ramona enquanto clientes e, portanto, faria aqui esse pequeno piscar de olho, digamos assim, a esse episódio que acabou por cruzar vida académica e vida profissional. E deixem-me dizer-vos, pequena anedota, o Ramona sofreu trabalhos, como vocês sabem, trabalhos profundos, mudaram tudo, menos as placas onde faziam os hambúrgueres. O sabor está o mesmo. Sabor. O sabor é o mesmo, exatamente. O sabor é o mesmo, exatamente. Porquê o ISCA de Aveiro? O que é que te levou a escolher esta casa em 1998? Eu escolhi o ISCA de Aveiro. Eu acho que a minha vida é feita um bocadinho de coisas aleatórias e de alguns enganos que correm bem. E eu, quando me candidatei ao ensino superior, desculpem, Aveiro não era a minha primeira opção. A minha primeira opção era Braga, em Relações Internacionais. E lá está, a inexperiência de um miúdo de 17 anos que nem sequer estava a pensar poder candidatar-se naquela altura. Eu pensarei sempre que ficaria mais um ano ainda no secundário. Aquela emoção de se poder candidatar e acabei por inverter os códigos entre Aveiro e Braga e acabei em Aveiro e ainda bem que acabei em Aveiro. Como é que foram esses primeiros tempos iniciais quando chegaste ao ISCA? Como é que era a tua vida nesse primeiro ano? Foi uma fase bastante engraçada porque, lá está, como eu estava a dizer, eu entrei na segunda fase. E, portanto, como eu entrei na segunda fase, eu não tive o privilégio de ser praxado. Eu digo privilégio e digo perfeitamente convencido daquilo que estou a dizer, não digo para ser bonito. E já vão perceber porquê. E, portanto, foi um bocadinho difícil conhecer pessoas no início e ainda por cima eu estava a viver em Ilhavo. Portanto, eu não estava inserido na verdadeira vida académica, digamos assim. E, portanto, foi um bocadinho difícil, pois claro, nós acabamos sempre por fazer amizades, estamos todos na mesma situação, tirando esta pequena diferença que eu acabei de citar, acabei por fazer amizades e a dada altura era oficialmente residente em Ilhavo, mas vivia mais em Aveiro, em casa de amigos, do que ia propriamente para casa, para Ilhavo. E depois, no segundo ano, e eu faço esta transição rápida para o segundo ano porque o segundo ano eu pedi para ser praxado. Eu tinha 2 matrículas, portanto era a minha segunda matrícula e eu pedi para ser praxado e fiquei na altura conhecido no ISCA como o Caloiro 00, que foi o número que me atribuíram por eu ter duas matrículas. E aquilo que eu posso dizer é que em 1-2 semanas de praxe, de vida académica e tudo aquilo que está relacionado, eu conheci mais pessoas do que tinha conhecido num ano inteiro antes. E, portanto, daí eu dizer que eu falo da praxe de uma forma perfeitamente à vontade e aberta e muito longe daquelas definições que nós temos vindo a ouvir nos últimos anos. E reparem, estamos em 2024, estamos muito longe dos anos 98, 99, quando eu cheguei, e, portanto, com todos estes anos que se passaram, eu continuo plenamente convencido da importância e do interesse que a praxe tem para quem chega a um mundo novo. Contando aqui uma pequena história, o teu irmão também entrou no ISCA, uns anos mais tarde, e ele também foi o Caloiro 00. Sim, o meu irmão também entrou no ISCA para finanças na altura, portanto nós acabamos de ter ali de família, temos uma ligação ao ISCA comum em 2 aspectos, termos entrado lá, como acabaste de referir, João, mas também o facto de cada um de nós entrou no ensino superior numa formação que não foi aquela que concluiu. Eu entrei em contabilidade e não terminei contabilidade, o meu irmão entrou em finanças e não terminou finanças, e depois cada um de nós acabou por completar o ensino superior noutras áreas. Exatamente.
Sentiste diferenças substanciais quando voltaste novamente para o ISCA, neste caso para a licenciatura em marketing, em pós-laboral? Ou seja, aquele hiato de tempo que passou da tua primeira vez no ISCA para a segunda vez que voltaste, sentiste diferenças substanciais? Além do curso ser diferente, mas aquele período que passou, ou por ser pós-laboral, sentiste alguma diferença? Sim, eu acho que a questão para mim não foi tanto o ser pós-laboral ou não. Acho que a grande questão para mim, ou as grandes questões para mim, foi, primeiro, era mais maduro. Eu voltei em 2006 e, portanto, em 2006 eu já tinha 26 anos e não tinha 18. E é assim, nós nunca devemos negar as nossas origens. Eu cheguei a Aveiro em 98, vindo de uma aldeia que tinha na altura 600, 700 habitantes, uma aldeia do interior. Desses 600 ou 700 habitantes, digamos assim, recenseados, aí 40% já eram imigrantes. Portanto, era um mundo muito pequeno. Eu cheguei a Aveiro em 98, eu descobri, não tenho qualquer problema em dizer isto, eu descobri o que era o cinema em 98. Eu descobri o que era o fast food em 98. Portanto, eu descobri uma série de coisas em 98 e era muito imaturo, nunca tinha saído à beira dos meus pais. Em 2006 eu venho mais velho, mais maduro, já com alguma experiência profissional. Portanto, isso é uma grande diferença. A segunda diferença é vir fazer ou vir estudar algo que eu realmente gostava e que realmente gosto. Não é que eu não gostasse de contabilidade, mas eu, a dada altura, percebi que não era aquele o meu caminho. E, portanto, isso também foi um elemento bastante interessante. E depois, a vantagem do pós-laboral, digamos assim, é que nós acabamos por estar com outras pessoas que também já trabalham, algumas já têm família. É outra situação, é outro contexto. Eu, na altura, pedi equivalências a um conjunto de disciplinas que tinha feito em contabilidade e que faziam parte do currículo de marketing. São as piores notas que eu tenho, porque as outras, tudo o resto eu fiz com gosto e gostava. E eu, na altura, eu casei-me enquanto estava a estudar. Foi durante esse período. Foi tudo ao mesmo tempo, mas fez-se com facilidade, porque quando fazes uma coisa que gostas, tudo é possível. Tudo é possível e és muito melhor, consegues fazer as coisas de forma mais fácil. Eu recordo-me de eu ser miúdo, chegar ao liceu com 12 anos e havia as eleições para as associações de estudantes já naquela altura. Recordar-me sempre disto. Havia uma lista, era a lista A na altura, que tinha como slogan "Pomos paixão naquilo que fazemos". E eu, do alto dos meus 12 anos, achei que aquilo não fazia sentido nenhum. O que é que estes fulanos querem dizer com isto? Mas hoje percebo. Quando tu pões paixão naquilo que tu fazes. Tu fazes acontecer, avanças, e portanto isso marca a diferença. Foi isso um bocadinho o que te levou a escolher marketing nessa altura, a paixão? Sim, e marketing é a minha praia. Eu sou uma pessoa muito mais orientada para a criatividade do que propriamente para algo que é muito mais fechado, digamos assim. Fechado no sentido de que os limites estão claramente definidos. A contabilidade, o que se pretende da contabilidade não é que ela seja criativa, não é? O que se pretende da contabilidade é que ela seja rigorosa. No marketing nós estamos lá para quebrar barreiras, fazer o que ainda não foi feito. Portanto, é um bocadinho, e isso é um bocadinho o meu ADN e a forma como eu gosto de encarar as coisas. Acabei por vir para, como nós dizemos, para a minha praia. Tiveste alguma pessoa que tenha marcado ao longo desses anos que gostaste no ISCA? Tive tantas, desde pessoas que já não estão entre nós nos serviços académicos, o Sr. Simões, por exemplo. O bar do André, portanto, o bar do André, que era muito mais que 4 paredes, era o André, não é? Depois tive muitos colegas, tive uma colega que faleceu enquanto estava a estudar connosco. Há muitos momentos que nos marcam, alguns sendo tristes, naturalmente, outros porque nós encontramos pessoas que nos fazem crescer. E, portanto, acho que é um bocadinho difícil citar apenas uma pessoa que me tenha marcado. Há tantas. É um período tão rico da nossa vida. Tens alguma ou algum grupo de pessoas que ainda hoje recordes? Nós temos sempre, não diria uma pessoa, mas um grupo de pessoas que nos lembramos sempre que nos lembramos do ISCA. Se falar em grupos, recordar-me-ei sempre daquela que foi a comissão de praxe que me praxou no meu segundo ano.
porque era diferente, não é? Era o facto de alguém com 2 matrículas estar a querer ser praxado, isso era um bocadinho atípico, e eu sinto que fui sempre tratado de forma justa, apesar de estar ali com 2 matrículas, e esse grupo em si marcou-me muito o grupo de pessoas que fizeram a licenciatura em marketing em período dito ordinário, do dia, que eram jovens. O Martinho, o Tiago Fresco, o Diogo, a Tânia, tantos que faziam parte e que, havendo uma diferença etária grande para connosco do pós-laboral, eles mostraram que eu tenho a dizer, uma maturidade, uma vontade enorme, e era uma vontade, a vontade que eles transmitiam era mais do que terminarem o curso deles e irem para o mercado do trabalho, era uma vontade de terminar o curso, fazer com que o curso fosse conhecido, porque era a primeira vez que estava a ser lecionado marketing no ISCA, portanto que o curso fosse reconhecido, que a escola fosse reconhecida também enquanto escola de marketing, e portanto eles transportaram todas estas missões, esta primeira leva de alunos do regime geral. E esta capacidade que eles tiveram de se lançarem na organização do Atualiza-te, que é hoje, que continua a existir hoje, todos estes anos passados, que se tornou um evento de referência no marketing em Portugal, acho que é o melhor cartão de visita que eles podem ter. E esse é um grupo de pessoas de quem eu me recordo com muita facilidade e com quem mantenho contactos regularmente. Esse grupo que tu referiste está envolvido uma parte da tua vida também muito interessante. Foste um dos fundadores da Mark Team, a empresa de marketing do ISCA, e também foste o seu primeiro presidente. Nesse mesmo ano também estiveste envolvido na organização do primeiro Atualiza-te. Acho que até foste o apresentador. Sim. Conta-nos um bocadinho como é que foi estar por dentro desse início de tudo. Nós sabemos o que é o Atualiza-te agora, e eu acredito que as pessoas que nos estejam a ouvir também sabem o que é o Atualiza-te agora, mas conta-nos um bocadinho como é que foi fazer nascer isso tudo. Sim, eu corro o risco de me repetir um bocadinho, mas os grandes impulsionadores do Atualiza-te são aquelas pessoas que eu estava a referir. Eu tive a sorte ou o privilégio de ser incluído nessa aventura, porque existia uma dinâmica muito boa entre os alunos do diurno e do noturno, digamos assim, do pós-laboral, e portanto a ideia nasceu deles, mas eles envolveram toda a gente se entregou de corpo e alma, e foi muito giro partir do nada, numa escola que não tinha história de marketing, e conseguir chegar à universidade, ter para a primeira edição o auditório da reitoria, poder contar com o apoio dos serviços académicos, da Associação de Estudantes, quer do ISCA, quer da Associação Académica da Universidade, poder contar com o apoio dos professores e termos aqui um conjunto de oradores que vieram, todos de graça, para um evento que era inexistente, que era zero. Quer dizer, e nós tínhamos aqui, não esquecer que na altura a grande escola de marketing que havia aqui na região era o IPAM. E o IPAM é uma escola de referência de marketing em Portugal que na altura estava presente em Aveiro. Hoje já não está. Talvez também fruto do excelente trabalho que foi feito ao longo dos anos no ISCA e na universidade para a licenciatura. Mas, portanto, recordar isso, eu acho que as pessoas estavam todas imbuídas do mesmo espírito, não houve ali uma procura por ver quem é que ia ter mais destaque ou mais notoriedade ou quer que seja, e portanto foi muito giro, foi muito enriquecedor, e é sempre uma satisfação sabermos que marcamos de alguma forma, deixamos o nosso contributo de alguma forma na escola. Sim, eu diria que esse primeiro grupo de alunos de marketing foi o que terá deixado a maior marca no ISCA. Pelo menos foi o pioneiro abriu muitas portas, diria eu. João, eu diria que seres pioneiro, seres inovador, e a inovação não tem que ser disruptiva, não é? Às vezes a inovação é meramente incremental, não é? É olhar, olha, fazem-se eventos de marketing em Portugal, ok, vamos fazer um também. Mas ser pioneiro tem essa vantagem, não é? Corres mais riscos, é um facto, mas és o primeiro. E portanto ficará sempre o primeiro. E para quem vem depois é um bocadinho mais difícil ter o mesmo impacto porque já existe um histórico. Já uma coisa, o Atualiza-te hoje é muito melhor do que foi na sua primeira edição. Não há dúvidas absolutamente nenhumas disso.
Mas hoje organiza-se com um histórico de vários anos. Na altura, organizou-se a partir do zero. Sim. Além daqueles momentos que já fomos falando ao longo desta conversa, tens algum outro momento que te provoque uma certa nostalgia desses tempos no Isca e em Aveiro? Assim, provoca-me nostalgia todas as batalhas eleitorais pela Associação de Estudantes, onde nós brigávamos um bocadinho aos políticos, era uma coisa muito engraçada. A praxe, os convívios, os locais, que hoje alguns deles já não existem, ou estão diferentes, mas eu não sei se vos acontece o mesmo, a mim acontece, eu se passar num local onde vivia alguma coisa especial, recordo-me sempre do local como ele era na altura. E sejam eles locais comerciais, nós citamos 2 há bocado, não é? Mas podíamos estar a falar do Drinks, podíamos estar a falar do Autocarro Bar, podíamos estar a falar do 8 Graus, podíamos estar a falar do Bar do Estudante junto do Departamento de Línguas na altura. Portanto, todos esses locais. Um momento que me marcou mesmo, foi durante a praxe, portanto, no meu segundo ano, durante a praxe foi conhecido, foi divulgado que Portugal seria o organizador do Euro 2004. Isso no dia em que nós estávamos a fazer o paddy paper pela cidade, e portanto a partir daquele instante em que a notícia saiu, aquilo passou a ser o nosso discurso de guerra durante aqueles dias. É engraçado poder associar um momento que mais tarde viria a ser um momento histórico em Portugal a um momento que nós estávamos a viver nos nossos 18, 19 anos. E as festas de Natal, nunca esquecer as festas de Natal. Estavas a perguntar dos locais que nos ficam na memória e quando nós passamos ainda nos dizem alguma coisa e tentamos recordar como antigamente. Diria que o Bar do André, tal como referiste, também é um dos que nos fica mais na memória. Tenho pena que o Bar do André já fechou. Tenho pena que o pessoal não tenha a possibilidade de realmente estar nas aulas e de ir lá até ao André. Pá, olha, André, é um hambúrguer, se faz favor, e sentar-te ali e ver simplesmente a vida ali a passar. O pessoal juntava-se mesmo, eram grupos gigantescos de malta que lá estava. E já agora, curiosamente, não sei se sabias, mas o André depois foi estudante de marketing também. Sim. Também muito interessante. Sim. Mas, Fábio, é uma coisa que acabaste de tocar num ponto. E se nós pensarmos um bocadinho, o Bar do André, como eu dizia há bocadinho, é uma coisa imaterial. O Bar do André não eram as paredes que lá estavam, nem aquele balcão, nem aquelas vitrines. O Bar do André, como a gente diz, é o Bar do André, não é? Estamos aqui a falar do Bar do André. É aquele sentimento. Exatamente. É o sentimento do Bar do André. E quando lá passo agora, apesar de terem remodelado o Isca inteiro, quando eu passo lá naquelas 2 portas, para mim continua a ser o Bar do André. Sim, pode ser lá o que for, não é? Pode ser lá o que quer que queiram que seja lá, mas vai ser sempre o Bar do André. Claro, completamente. E Vitor, como é que se dá depois o salto de Portugal até chegares onde estás atualmente em França? Eu quando voltei para marketing, eu já estava a trabalhar. Eu tinha entrado na banca, estava a trabalhar e surgiu uma oportunidade de alguém ir para a França, porque em França existe um banco que é detido a 20% pelo Millennium, onde eu trabalhava na altura, e portanto eles queriam alguém que fosse para lá para dinamizar a relação entre as duas instituições, e eu acabei por me candidatar e ser selecionado. Na altura, muito numa lógica que eu acho que ainda impera um bocadinho em Portugal, que é ter carreira internacional acaba por ser uma mais-valia. E eu, na altura, procurei muito isso e fui com um contrato de 1 ano. E depois é um bocadinho como os imigrantes todos, que é, todos eles vão só por 1 ano e depois ficam, e eu fui em 2010 para a França, estamos em 2024, ainda lá estou, ok, fiz 2 anos e meio em Portugal, entre 2019 e inícios de 2022, mas portanto passa-se dessa forma, portanto acabo por me candidatar e de ser selecionado para ir para a França. Eu que me considerava um bocadinho como o último português a sair de Portugal, acabei por ir, não é? E não fui o último, nem serei, de certeza. Foste desbravar novos territórios também. Mas é um imigrante. É uma imigração, nós somos uma imigração privilegiada, eu considero-me uma imigração privilegiada porque eu imigrei de avião, não imigrei a pé, como nos anos 60 ou 70, imigrei com um smartphone, imigrei com GPS, imigrei com um contrato de trabalho, imigrei com casa, portanto, mas também só pude fazer tudo isso porque aqueles que imigraram nos anos 60
foram uma bandeira daquilo que são os portugueses, ou da forma pelo menos como eles são vistos lá fora, e nomeadamente em França, onde eu estou, como um povo trabalhador, respeitador, que se integra, que não cria problemas. E, portanto, quem emigrou mais tarde, como eu emigrei, ou ainda hoje, beneficia todo esse capital de confiança que foi conquistado pelos primeiros imigrantes portugueses. E isso eu acho que não é devidamente reconhecido. Eu nunca me senti estrangeiro em França, e nós vemos muitas vezes na televisão e nas notícias falar França ou estrangeiro. É preciso saber que em França os europeus não são considerados estrangeiros. Nós temos os franceses, os europeus e os estrangeiros. É um bocadinho assim a nomenclatura que é utilizada por lá. Portanto, eu nunca me senti estrangeiro lá. E também nunca me senti imigrante aqui. Sempre me senti perfeitamente português. Apesar de nós termos aqui não sei, nem sei bem o que é que lhe hei de chamar, se é um complexo, porque quem imigra, quem vai para fora e que não tem notoriedade, como eu ou qualquer outra pessoa, é imigrante. Okay? Quem vai trabalhar como presidente da Comissão Europeia é português. Mas é um imigrante na mesma. Pela definição, é um imigrante na mesma. Só como é um imigrante notório, já não é imigrante, é português. Mas isso, eu diria que é pano para outras conversas. Eu sempre me senti português aqui, sempre me senti perfeitamente integrado lá fora, sendo que sempre afirmei a minha Portugalidade e jamais irei esconder. Essa é, aliás, uma das coisas que também reparámos. Foi esse trabalho que tu também tens feito na divulgação de Portugal lá fora. Às vezes, como tu até próprio referes, como um embaixador não oficial, sempre com muito orgulho em afirmar que os portugueses... Tiveste também uma boa recepção por parte da própria comunidade portuguesa e das restantes comunidades? Uma coisa que não é dita suficientemente. O português que vive fora, ou imigrante, chame-lhe o que quiser, é o primeiro crítico de Portugal, ok? É o primeiro crítico de Portugal. E nós que estamos cá, ou quem está cá pode dizer, mas o que é que estes fulanos saíram daqui e são tão críticos? Pá, são críticos, ou somos críticos, também me incluo, nós somos críticos, porque ao vermos aquilo que se passa lá fora, temos noção do que é que Portugal poderia ser. E Portugal poderia ser muito mais do que aquilo que é. Muito mais do que aquilo que é. E, portanto, nós acabamos por ser críticos porque temos esse sentimento de impotência. E não é um sentimento de portugueses que estão fora contra portugueses que estão dentro. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com os recursos que nós temos, com a localização que nós temos, com as capacidades que nós temos enquanto portugueses e sabermos que poderíamos ser muito mais do que aquilo que somos. E depois, apesar de sermos muito críticos, jamais aceitamos que um estrangeiro fale mal de Portugal. Então isto é aqui uma espécie de dupla personalidade. Mas é assim que as coisas funcionam. Uma coisa estás a ver, é como tu estás em casa e em casa dizer, pá, isto não corre muito bem, num casal ou numa relação familiar, pá, isto não sei o quê, mas depois para fora a conversa é outra. E sim, perfeitamente bem acolhido, seja pelos portugueses residentes em França, seja pelos próprios franceses, quer dizer, existe muito um chavão de que os franceses é um povo chauvinista. Epá, eu não tenho essa visão, e estou lá há 14 anos. Hoje és diretor de marketing internacional no Banco BCP, diretor também académico do mestrado especializado em compras internacionais e supply chain na ESSEC Business School em Paris. Conta-nos mais também sobre o teu dia-a-dia profissional nestas duas funções. Este papel de diretor académico é um papel recente. Eu comecei isso em agosto, portanto estamos no final de dezembro. Tenho 4 meses nesse papel e isso surgiu porque há 2 anos e pouco, eu comecei a fazer um MBA executivo entre esta escola que acabaste de citar, o ESSEC, em França, e a Universidade de Mannheim, na Alemanha. Portanto, é um percurso onde metade das aulas eram na Alemanha, metade das aulas em Paris. E no fim desse percurso, que eu terminei em abril deste ano, lá está, um MBA é uma rede de contactos. É uma rede de contactos, sobretudo. E, portanto, surgiu esta oportunidade de ficar lá no ESSEC como diretor académico desse mestrado. Respondendo à tua pergunta, hoje em dia é perfeitamente gerível o facto de ter estas duas funções, porque, por um lado, no meu emprego de base, digamos assim, enquanto diretor de marketing internacional do Banco BCP, as coisas estão rodadas, as equipas estão rodadas, é algo que já faço há bastante tempo e, portanto, as coisas funcionam. Funcionam mesmo sem eu estar lá. E esse foi uma das grandes aprendizagens que eu fui fazendo ao longo da minha vida a gerir pessoas, é que o nosso principal papel quando gerimos pessoas
é tornarmos-nos dispensáveis. Há pessoas que acham que é tornarem-se insubstituíveis. Não é. Gerir pessoas é tornar-se perfeitamente dispensável. É garantir que funciona quando não estamos lá. Eu tenho a sorte de ter pessoas que asseguram perfeitamente o desenrolar das atividades, mas pronto, é algo rodado. E o papel de diretor académico é um papel que não tem horários. Portanto, não tem horários, não tem dias de trabalho. Tem que se entregar, tem que se assegurar que nós estamos a lecionar as matérias corretas e as mais atualizadas possíveis face àquilo que o mercado vai ditando. Selecionamos os melhores professores para ensinar essas matérias e selecionamos os melhores alunos para o curso, para o mestrado. E, portanto, passa muito por aí. Claro que há momentos fortes. Agora, em janeiro, por exemplo, vai ser o momento da seleção dos alunos que vão entrar no ano letivo 2025-2026 e, portanto, vai ser um período um bocadinho mais carregado, na altura dos júris, para definir se os alunos terminaram ou não o curso, definir se têm as menções e por aí fora, também vai ser um bocadinho carregado, mas se não, é algo que funciona, também está rodado, não é? Quer dizer, a escola existia antes de eu lá estar, o mestrado existia de lá estar, é uma herança boa, há margem para fazer coisas novas e nós vamos fazer evoluir o mestrado, mas não tive que começar do zero. É um mestrado que tem 31 anos de existência, portanto já pôs no mercado mais de 1000 profissionais, e portanto eu beneficio das coisas boas que eram feitas e o meu papel é tentar fazer com que sejam ainda melhores. Desta função, desta tua ligação já ao mestrado, aqui já numa área mais profissional, a ideia que eu tenho é que também tiraste um mestrado em Sorbonne, Paris. Sim. Encontras diferenças substanciais entre o ensino português e o ensino francês? Já agora, como é que o ISCA e a UAD também se posicionam face ao ensino superior francês? Ou seja, tendo tu já este conhecimento enquanto estudante dos dois lados, e neste caso já enquanto também alguém com funções de maior responsabilidade no caso francês. O meu primeiro contacto com o ensino superior francês foi durante esse mestrado na Sorbonne. E nesse período houve duas coisas que me marcaram. A primeira foi a organização, ou seja, no primeiro dia eram-nos entregues os manuais, a bibliografia toda, portanto os manuais, e era-nos atribuído uma espécie de um responsável administrativo. E portanto todos os assuntos que nós tivéssemos que tratar era com aquela pessoa, que é diferente de ir a uma secretaria e ser atendido por A, B, C ou D. E isso, em termos de organização, acho que é importante. Depois eu acho que nós nos queixamos demais em Portugal. Eu não acho que os professores que tive, nomeadamente nessa altura de mestrado, o MBA é diferente, mas na altura de mestrado eu não acho que tenha tido professores em França que eram melhores do que aqui, não acho que tenha tido um ensino que era melhor do que aqui. A notoriedade, se calhar, é um facto. Mas eu acho que é tempo que em Portugal nós deixamos, ou seja, devemos sair de uma ideia de que quem estuda lá fora é um as. Quem estuda lá fora depende, não é? Quem estuda lá fora depende. Nós damos muito valor ao estudo lá fora e se calhar estamos a estudar lá fora numa universidade que é 1000 vezes pior do que aquela que poderíamos ter estudado ou estudamos em Portugal. E nós temos um bocadinho este síndrome de inferioridade, este complexo de inferioridade que não devíamos ter. Portanto, eu diria que entre o ensino francês e o ensino português, há aspectos de organização que eu senti que eram melhores lá fora. Em termos de qualidade de ensino, para níveis de ensino semelhantes, não sinto que fosse superior lá fora. Depois, pronto, é a notoriedade, é o número de empresas à volta, não é? O ecossistema num país como a França é muito maior do que o nosso, portanto, mas isso faz parte, está ligado à dimensão dos países e por aí fora. Portanto, acho que devíamos dar mais valor ao que temos cá. Dirias que nos falta um bocadinho de autoestima e um diretor de marketing para trabalhar a notoriedade dos nossos cursos? Fábio, eu diria que diretores de marketing em Portugal faltam em todos os níveis. Eu não estou a dizer isto, não estou a pensar em mim. Estou a pensar que nós somos um país que somos bons nos serviços, somos bons na indústria, à escala, mas somos bons na indústria. Mas se vocês pensarem, ou se eu vos perguntar quantas marcas portuguesas são internacionalmente conhecidas, para já obrigar a pensar um bocadinho e depois vamos contá-las pelos dedos de uma mão. E é isto que nos falta, porque nós até vendermos o nosso país, vendermos o país no sentido da reputação, é um trabalho que nós nunca soubemos fazer muito bem. O vinho do Porto não fomos nós.
Foram os ingleses. Nós damos muito valor, por exemplo, ao mármore italiano em detrimento do mármore português. Mas a Capela Sistina tem mármore português. E, portanto, há aqui um conjunto de coisas que são difíceis de perceber. Nós somos o único país da Europa que produz chá. Quantas pessoas é que sabem? O chá da 5 no Reino Unido fomos nós que o introduzimos. Quantas pessoas é que sabem? Portanto, nós somos bons a fazer, mas somos muito maus a fazer saber aquilo que somos capazes de fazer. E isso aplica-se nas mais diversas áreas, infelizmente. Concordo contigo porque eu trabalhei há alguns anos na parte de transportes, na área de exportação, e notava que muitas marcas, sobretudo eu trabalhei ali na zona de Oliveira das Meias, São João da Madeira, e assim, e tu lá tens, por exemplo, calçado extremamente reconhecido. Muitas marcas conhecidas internacionalmente vêm comprar a Portugal, reconhecem a qualidade portuguesa, e eu perguntava-me, mas porquê é que nós temos que vender como se não estou a erro, private label, ou seja, nós vendemos, isto é produzido em Portugal, é feito por Portugal, e depois só vai à Itália, ou a França, ou outro país qualquer, simplesmente pôr uma etiqueta em cima e dizer, pronto, isto agora custa ver essa parte e se calhar ver também compatriotas nossos dizer, não, porque o calçado italiano é que é fantástico. Se calhar o calçado italiano que estás a calçar veio exatamente da fábrica, está a 2 km de ti. Sim, repara, uma coisa, eu há não muito tempo, ao falar com os professores que lecionam no mestrado, lá em França, um deles dizia-me uma coisa curiosíssima, e ele é responsável de compras para algumas das principais marcas de moda francesas, estamos a falar de Louis Vuitton, Chanel e por aí fora. E ele diz, nós não produzimos mais em Portugal, produzimos muito em Portugal, mas não terminamos o produto em Portugal, porque a partir de uma determinada percentagem do processo de fabrico, éramos obrigados a colocar Made in Portugal. E enquanto com um Made in Portugal, numa marca como a Zara pode passar, um Made in Portugal numa Louis Vuitton ou não sei o quê, retira-lhe valor. E este é que é uma das nossas dificuldades, um dos nossos problemas. Há algum episódio em particular que tenha marcado em França? Aquele que mais me fica na memória é a vitória do Euro 2016. Não pode ser outro, não é? Para qualquer português que reside em França e eu tive a sorte de ir ver o jogo da final e mais jogos durante o Euro 2016. Pronto, esse marca por aquilo que representa, mas um dos episódios mais marcantes, ou as coisas mais marcantes em França, é ver que miúdos e isto eu assisti, ver miúdos de 8 anos, na final do Euro 2016, que não falavam uma palavra de português, vestidos com uma camisola portuguesa e a chorar enquanto Portugal ganhou, mas a chorarem de felicidade. Isto é marcante. Ir ver um jogo amigável França-Portugal e ver pessoas a cantarem os 2 hinos. Isto é marcante. Este tipo de coisas são marcantes. E essas são, se calhar, aquelas que eu mais fixo daquilo que não é da minha vida pessoal. Pois o mais marcante para mim de França, os meus 2 filhos nasceram em França. Portanto, são portugueses, falam perfeitamente português e francês. E isso, claro, que marca e tem muito mais valor do que qualquer vitória num europeu, mas são dimensões completamente distintas, obviamente. Há algum local em França que tu consideras uma pérola escondida, que digas, poucas pessoas conhecem isto e vale a pena visitar? Eu vou-te dizer um sítio que não é propriamente desconhecido, mas eu acho que não tem o devido valor, e eu costumo dizer a propósito desse local, já lá fui 3, 4 vezes, a propósito desse local eu costumo dizer que as pessoas deviam ser proibidas de morrer antes de lá ir, que é o Mont Saint-Michel. O Mont Saint-Michel, que fica no limite da Normandia e da Bretanha, aliás, grandes discussões entre as duas regiões para dizer a quem é que pertence o Mont Saint-Michel, mas é um sítio ímpar, é um sítio magnífico e que vale verdadeiramente a pena visitar. Esse é aquele que inspirou o castelo da Disney, certo? Tenho a ideia Exatamente. Exatamente. É um dos sítios muito bonitos. É fantástico. Para a pergunta final, e desde já obrigado por ter sido uma entrevista fantástica também, para a pergunta final, que conselho darias a quem atualmente está a estudar no ISCA e a colegas já diplomados? Eu diria, nunca deixem de ser quem são, nunca esqueçam de onde é que vêm, não tenham vergonha de onde é que vêm, podem vir do sítio mais escondido de Portugal, não deixem nunca de serem quem são. Eu costumo dizer em jeito de brincadeira, tu chamas-te Fábio, certo? Se eu te chamar Miguel,
continuas a ser Fábio. Se eu te chamar António, tu continuas a ser Fábio. E, portanto, tu serás sempre Fábio. E, portanto, não deixes de ser Fábio. E vive por ti, nunca vivas pelos outros. A vida só nos dá uma oportunidade, ou seja, não dá para ensaiar e voltar a viver de novo. Portanto, acreditem nos sonhos, nos objetivos, lutem por eles. E da mesma forma que há muitos, muitos anos um conjunto de homenzinhos muito corajosos se meteram dentro de uns barquinhos muito pequeninos e foram enfrentar os oceanos, sem grandes instrumentos de navegação, sem nada, mas em busca de um sonho, e conseguiram. Portanto, acho que essa é a grande mensagem, vão em busca dos vossos sonhos e deem valor ao que nós temos. Nós temos um país fantástico e é muito, eu diria, é pena que sejam os outros a dar-lhe o valor que nós não damos. Acho que é uma mensagem excelente. Muito obrigado Eu é que agradeço. por esta oportunidade. Eu é que agradeço. É sempre bom voltar, entre aspas, aos bancos da escola. E sobretudo quando é num período tão marcante da nossa vida. E muito obrigado também a todos os nossos ouvintes e a todos os que nos acompanham. E já sabem, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Um abraço. Um abraço. Um abraço, Vítor, obrigado e não percam o próximo episódio.